Olá, meu nome é Alex Garcia, farei minha audiodescrição. Eu sou pardo, uso óculos, sou calvo, estou usando uma camiseta preta e ao meu fundo está uma estante de livros. Vou apresentar para vocês o meu artigo científico que eu escrevi junto com a minha professora orientadora Vanessa Dias Moretti, da Universidade Federal de São Paulo. O título é Ações Mediadoras de Desenvolvimento do Pensamento Teórico em uma Formação Continuada Remota e Síncrona de Professores do Ensino Fundamental 1. Bom, a nossa introdução, a gente apresentou uma perspectiva teórica, que é histórico-cultural, que nós utilizamos, que basicamente tem a tese de que para pertencer-se à humanidade é preciso se humanizar, e a escola é o local onde se sistematiza e organiza uma formação humanizadora. Um outro ponto é o que o pensamento humano ele se realiza nas práticas sociais e assim também tem uma natureza mediada por instrumentos, objetos e sistemas de signos. A tecnologia também foi abordada na nossa pesquisa e, portanto, a gente tem a perspectiva que ela é um componente essencial de organização da nossa sociedade, né, contemporânea diante dos nossos problemas cada vez mais complexos. Portanto, unindo tanto a perspectiva introdutória aqui, né, da perspectiva histórico-cultural, quanto da tecnologia, a gente delineou uma questão motivadora, que é como organizar a tecnologia para a mediação do desenvolvimento de conceitos matemáticos, objetivando uma formação humana e contemporânea. Desta questão mediadora e desse contexto, nós desenvolvemos uma questão de pesquisa que é quais ações do professor são necessárias para desencadear o desenvolvimento do pensamento do tipo teórico em uma situação remota e síncrona de ensino e aprendizagem. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi investigar o desenvolvimento do pensamento teórico, mediado por conceitos algébricos, de professores dos anos iniciais enquanto utilizam jogos digitais e tecnologias de informação e comunicação. Então, aqui no objetivo de pesquisa, a gente tem tanto a questão histórico-cultural de desenvolvimento do pensamento, assim como a questão da tecnologia em meio a esse contexto. Bom, sobre o contexto teórico, a gente trabalhou com a categoria de trabalho, é um conceito marxiano, onde o ser humano transforma a realidade e a si mesmo num processo laboral e coletivo. Desenvolvemos também a questão do instrumento e a mediação por meio de Vygotsky, que é um autor central na nossa pesquisa, que ele faz uma distinção entre os instrumentos psicológicos, os signos, e os técnicos. E nós fizemos uma interpretação que os técnicos hoje poderiam ser a questão tecnológica. Tá? A teoria da atividade, né, que é o conceito principalmente de apropriação de Leontiev, em que o processo inter se transforma em intra. Né? Então a questão coletiva do desenvolvimento do pensamento é muito importante. Também delineamos o patrimônio cultural científico como o conhecimento teórico, por isso nós fazemos essa distinção entre teórico e empírico, né, que são distintos. O conhecimento escolar, que é o conhecimento teórico que a gente vai trabalhar, que é a álgebra nos anos iniciais, especificamente alguns nexos conceituais, e a própria tecnologia no ambiente escolar com o objetivo de realizar uma atividade de forma coletiva. Aspectos metodológicos da nossa pesquisa, nós organizamos ela por meio da atividade orientadora de ensino do professor Eurisvaldo Moura. Basicamente, ela trabalha por situações desencadeadoras de aprendizagem, onde
tanto o professor quanto os estudantes estão envolvidos numa situação problema, e no cerne dessa situação problema há problemas desencadeadores de aprendizagem. O experimento foi realizado conjuntamente com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos, com o Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ocorreu de forma remota e síncrona durante o isolamento causado pela pandemia. Foi uma formação complementar de docentes do Fundamental 1, em que a gente analisou, e teve como tema álgebra nos anos iniciais, utilizando jogos digitais e tecnologias de informação e comunicação. Em relação à tecnologia, a gente organizou teoricamente, então ela tinha um objetivo muito restrito, que era para proporcionar tanto a palavra, né, o diálogo entre os professores, assim como a produção simbólica deles, feita remotamente e de forma síncrona. Para isso, a gente trabalhou com o Google Meet, para a questão da fala, né, para o professor expressar o seu sentido e os significados culturais daquilo que estão produzindo, e, ao mesmo também, o Miro como uma tela virtual síncrona, né, de produção simbólica, que nós significamos como o caderno digital. O OBS Studio foi para gravar, para a coleta de dados, e os jogos digitais, que era um recurso para nossas situações desencadeadoras de aprendizagem. Bom, esse já é um dado extraído que está mais detalhado no nosso artigo, que a gente convida vocês a lerem. Aqui está um processo da turma, né, enquanto desenvolvimento da atividade. A gente tem uma primeira figura em que elas trabalham de forma empírica, descrevendo o jogo. Depois a gente trabalha mediando, junto com o pesquisador, a criação simbólica e o significado de tudo isso, né, que elas estavam desenvolvendo para solucionar esse problema. E depois, chegando ao final, há uma expressão algébrica A vezes clicar igual a B, que reflete aí o uso de nexos conceituais da álgebra nos anos iniciais, que é o objetivo da formação. Bom, voltando à questão da questão de pesquisa, quais ações do professor são necessárias para desencadear o desenvolvimento do pensamento tipo teórico de uma situação remota e síncrona de ensino e aprendizagem? A gente chegou nessas considerações finais, em que as ações, essa coluna central, elas ocorrem tanto entre professores quanto pesquisador e professor. E essas duas qualidades de ações são importantes, né? E essas ações, elas só ocorrem quando, no formato remoto e síncrono e na nossa perspectiva, né, ocorrem quando nós temos uma organização dos recursos, no caso aqui do lado esquerdo, os recursos dos jogos digitais, que compõem os significados culturais que a gente está procurando que se desenvolva, no caso, nossos nexos conceituais, e do lado direito, os meios, né, tecnológicos como o instrumento, o Google Meet para comunicação à voz, o caderno digital, como o Miro, para produção simbólica, para que as professoras troquem e façam essas trocas de sentidos pessoais daquilo que elas estão produzindo. De uma forma mais completa, a gente tem esse quadro que nós desenvolvemos na pesquisa, que colocamos os instrumentos, tanto os signos como os externos, retomando aí Vygotsky, a questão da mediação, retomando a questão do Vygotsky também, enquanto os recursos estão trabalhando essas mediações junto com os professores, junto com o professor formador, né, no caso pesquisador, e as ações ocorrendo, né, na questão do movimento dialético de superação de uma descrição empírica para uma construção de um objeto teórico. Como consideração final da pesquisa, desse artigo,
que é um extrato dessa nossa pesquisa, que teve um caráter em nível de mestrado. As condições tecnológicas para a comunicação em voz e de criação simbólica, que a gente diz que é o que a gente cunha como caderno digital, associadas a uma ação intencional mediadora do pesquisador com as professoras e entre as próprias professoras, criaram umas certas condições para o surgimento de sinais de um provável movimento do pensamento de tipo teórico, ou seja, uma superação de um pensamento empírico, descritivo, mecânico em relação aos nexos conceituais da álgebra nos anos iniciais. No caso da nossa pesquisa, como eu já disse, é a questão do pensamento algébrico. Aqui estão as referências. Muito obrigado. Estão nossos e-mails para qualquer contato e aguardo vocês no evento científico.